Olá, turma, eu sou a professora Nádia Matos e hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre o Renascimento em Filosofia na nossa unidade 5. A ciência e as artes, elas fazem parte do Renascimento e é o termo utilizado para identificar o período da história europeia durante os séculos de 14 a 16. Representava, então, uma oposição à cultura feudal, né, que apresentou a mentalidade burguesa nesse período, com a descoberta, né, e revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, Grécia e Roma, com base para as transformações do período em direção ao ideal humanista e naturalista. Florença foi a capital das artes, né? E o Renascimento começou em Florença quando poetas, pintores, escultores e arquitetos criaram no século XIII e XV, né, uma quantidade infinita de obras de arte nesta localidade. Então veio o mecenato. O mecenato, na verdade, ele vai representar, né, aqui para nós, o termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e literatos, né, mais amplamente, de atividades culturais para essa reunião, né, de obras. Esses mecenas significavam burguesia, príncipes e até papas que financiavam e protegiam as artes e os artistas. Entre as famílias mais ricas de Florença, contavam-se com os Médicis, né, que acabaram por controlar o governo da cidade e tornaram-se mecenas generosos. Os fundamentos aqui do Renascimento, né? O antropocentrismo é um, né, dos mais falados. O racionalismo, né? Porque o antropocentrismo fala do que vem antes, dos ancestrais e toda a parte antropológica. O racionalismo fala das questões do raciocínio, as questões da razão. E o humanismo e individualismo, nesse caso. Então, do grego, né, os antropos humanos, né, e kentro, centro, ou seja, homem no centro das atenções, né, estava a doutrina, que afirma que existe uma causa inteligível em tudo, mesmo não podendo ser demonstrada de fato, como a origem do universo, por exemplo. Ok? O individualismo representado pela oposição, né, do teocentrismo e as concepções da filosofia escolástica. Essa nova concepção das artes, ela passa, né, então, a nos transportar a outros valores, aos valores da antiguidade clássica. Aí já valoriza-se as ideias de Platão, né? Aqui é a obra do Renascimento de Vênus, e que nesse período do Renascimento foi muito representada, né? Já que voltava então à cultura greco-romana, né? Voltava a cultuar um pouco a cultura greco-romana. A nova maneira de representar o mundo na pintura medieval, né? As figuras são estáticas, expressões invariáveis, fixas, de fundo chapado, e, em contrapartida, né? A pintura renascentista busca representar objetos, pessoas, paisagens, né? Como eram de fato no mundo real. Entre as características, cria-se a ilusão de profundidade da tela, além de movimento. Michelangelo, né, foi um dos prepulsores de todas essas obras, né? O grandioso esquema assim, compositivo, né, do teto da capela aqui, ó, demonstrado nessa gravura, nessa foto, né?
E essa visão aí, né, que se juntou na parede de um altar da igreja da Capela de Sistina e que representa o dramatismo, né, do julgamento final. Michelangelo ainda é exemplo na escultura, né, de Davi e de Moisés. Leonardo da Vinci foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento, né? E possivelmente seu maior gênio destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, né? Pintor, escultor, arquiteto, botânico e poeta, além de músico. Conhecido principalmente como pintor de duas de suas principais obras, são Mona Lisa e A Última Ceia. Aqui vocês podem perceber, né, as obras que eu tô citando para vocês. A Escola de Atenas, o físico, né, Galileu, italiano, afirmava que a Terra girava ao redor do Sol, diferentemente das crenças da Igreja Católica, que afirmava que a Terra era o centro do universo. Então, Galileu, né, retratou-se, né, apesar das ordens de Roma, ele foi sentenciado à prisão perpétua, porque ele discordou justamente dessa ideia. E aqui, esse pensamento aqui são as diferenças entre o pensamento medieval e o renascentista, né? E aqui vem as diferenças, né? As principais, assim, a Bíblia, por exemplo, é um pensamento medieval, né, da época, enquanto que para o pensamento renascentista o que mais importa é a observação, é a experimentação. O conformismo faz parte do pensamento medieval. Para o renascentista é a crença no progresso. A natureza representa a beleza e não é fonte do pecado. Enfim, né? São todas essas diferenças que a gente vem aqui mostrando, né? E que realmente a gente pode dizer que traz a evolução. A evolução começa a acontecer a partir, então, do período renascentista, né? Saindo um pouco do medieval, né? E aí, na Renascença, já começa a surgir, então, a ideia de observação, de experimentação, de progresso, de política, né? A Bíblia não significa verdade absoluta, porque para aquela época já haviam outras modificações, né? E aí começa, então, a evolução da humanidade com relação aos conhecimentos e com relação à vida social, ok? Muito obrigada e até a próxima.